A animação stop motion é uma animação que trabalha com volumes, na verdade, é uma animação física, que você trabalha com, desde o mais popular é o boneco de massinha, né, que você vai modelando frame a frame, e essa sequência de imagens, depois passada numa certa velocidade, dá a ilusão de movimento, né, que é o princípio básico do cinema. Então, muitas vezes você planeja um filme, sei lá, um projeto para TV, que trabalha com 30 frames, 30 fotogramas por segundo, a gente anima 15. O que significa que são 15 fotos, né? A gente usa uma câmera fotográfica mesmo digital, são 15 fotos que vão, 15 fotos por segundo, né, que vão construindo esse movimento. Então, se você vai animar um boneco e ele mexe um braço, por exemplo, você tem que dividir esse movimento e movimentando frame a frame, né? Você movimenta, tira uma foto e vai sentindo como está ficando a animação. O stop motion ele tem as suas particularidades. Na verdade, produzir stop motion é uma produção cara, né? Porque ela envolve estúdio, uma equipe física com equipamento de luz, câmera, né? Ele tem um processo muito parecido com um filme, com uma filmagem live action, né? Então você tem que ter um espaço, construção de cenário, construção de bonecos. Isso é muito diferente quando você compara uma produção de animação 2D, por exemplo, que hoje em dia é quase feita toda dentro de um computador. Numa sala, né, assim, então uma sala pequena você consegue montar uma equipe relativamente grande. Já no stop motion exige muito espaço e pouca gente, né? Então o custo acaba encarecendo. E o processo também em si, ele é mais lento, né? Eu acho que quando a gente pensa em 3D, né, na computação gráfica, ou no 2D, que muitas vezes a gente tem uma intervalação da animação, muitas vezes até essa intervalação é automática, no stop motion é frame a frame, né? Você não tem essa composição dos frames numa pose, então você tem que ir movimentando ele passo a passo mesmo. O que leva aí o animador a produzir 5, 7 segundos por dia, sabe? É um processo que não tem muito como escapar disso, dá tipo 2, 3 minutos por mês. Eu acho que a gente ainda não tem um mercado formado, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que é ótimo para animação e para o audiovisual no geral, que são as leis que começaram, né, o fundo setorial, a demanda da TV paga. Eu acho que essa exigência começou a gerar um fluxo maior de produção, né? Isso é inegável, se comparar 5 anos atrás e hoje. Mas os profissionais de hoje, eles são dessa geração passada, que muitas vezes faziam curtas, se interessavam por animação e estavam ali buscando um espaço no mercado, e muitas vezes esse mercado era publicidade. Eu sou formado em cinema, mas desde que eu me formei eu trabalhei muito em publicidade, construindo cenários, bonecos, fazendo comerciais de 30 segundos, aqueles processos mais enxutos e rápidos. Mas hoje a gente tem essa demanda de entrar numa produção que vai durar 1 ano, 2 anos, uma produção grande, como uma série ou longa, e aí você começa a tentar encontrar essas pessoas que meio que espalhadas existiam no mercado, e é uma nova geração que agora começa a se formar, né? Eu acho que a tendência se há demanda, começa a aparecer profissional também, né? Eu acho que tem um espaço bom na televisão para animação, tem uma demanda grande, né, de animação. Eu acho que tem muito para se conquistar, para a gente começar a entender o mercado. Eu acho que muitas vezes a televisão também começar a entender o custo que é uma produção de animação, que não dá para comparar ali com uma produção live action, que às vezes se grava num dia, né, um episódio, assim, uma animação stop motion ou não, requer mesmo um tempo de pré e de produção muito maior. Eu acho que a gente está se aproximando e começando a entender, né? Eu acho que os dois lados, assim, a gente está descobrindo aí como lidar com essa demanda, porque ela exige também um tempo, né? A TV trabalha com uma agenda e uma grade de programação então você tem compromissos para essas entregas, e tentar ajustar essas coisas, eu acho que é o grande caminho aí que a gente tem pela frente. O projeto que eu estou fazendo agora é uma série, né, uma série em stop motion. Ela deriva de um projeto de um curta que eu fiz antes, chamado Dossiê Rebordosa, que lidava ali com o universo do Angeli, né, o cartunista Angeli, que para quem não sabe, ele assassinou a personagem principal dele, que é a Rebordosa, isso nas tirinhas da Folha de São Paulo, né, do jornal. E ele nunca explicou muito bem. Então a ideia do curta foi fazer uma espécie de um documentário que investigasse o que leva um autor a matar a sua personagem. O curta teve um sucesso
bacana, assim, rodou por festivais e acabou parando no Canal Brasil. O Canal Brasil, aí começou uma aproximação, eles vieram com uma proposta, já tinham uma ideia da série, eles falaram, putz, a gente queria fazer algo mais em animação e no início ficou inviabilizado, assim, até por uma questão orçamentária. Então, a coisa só cresceu, na verdade, né, só avançou quando surgiu o fundo setorial, que possibilitou lidar com essas demandas maiores para um canal que tem um recurso limitado ali de produção. E aí a gente fez um acordo, tem um pré-contrato do canal, que eles assumem a primeira compra da exibição, e a gente entrou no fundo setorial pedindo esse apoio, né, esses recursos para produzir a série. Então, acho que esse namoro aí, isso tem o quê? 3, 4 anos que a gente começou o projeto, né? Então, é um processo mesmo de tentar montar esse orçamento e tentar realizar um projeto de animação para a TV. A tendência, eu acho, que é aumentar essa dinâmica, melhorar essa dinâmica, né? Então, a gente tem novos projetos, a gente está conversando com outros canais, então, acho que tem uma dinâmica, tem uma abertura dos canais e tem uma certa aceleração dessa troca, né? Acho que isso pode melhorar com o tempo. Inicialmente eu imaginava que o filme teria um nicho muito específico, que são os fãs do Angeli. Certamente você trabalhar com uma obra já consagrada ajuda muito, né? Porque já está no imaginário ali das pessoas. Mas com o tempo eu comecei a perceber que o filme funcionava mesmo para quem não conhecia a Rebordosa, não conhecia o trabalho do Angeli. Eu lembro de fazer sessões com garotos de 15 anos, assim, isso no Festival de Gramado, que nunca tinham visto nada e o filme funcionou super bem. Eu acho que tem uma demanda aí, né? O filme é um filme de humor, né? Eu acho que a animação é uma coisa que dá uma abertura também com o público, né? A animação em stop motion também funciona muito bem com isso. Eu acho que a relação do público em ver massinha, sabe? Eu acho que tem esse universo que está meio dentro da gente desde a infância, então parece que comunica, né? Tem uma facilidade na comunicação. E o filme todo foi pensado numa estrutura documental, né? Que é uma coisa, para a animação não é uma novidade, mas é um recurso que funciona bem, porque o documental a gente tem uma imagem muito do real, né? Então como é que você lida com o real na animação, né? Que a animação, ao contrário, pressupõe fantasia e liberdade total para fazer as coisas. Então eu acho que tem vários atrativos ali que acabou trazendo um público maior para o filme. Eu acho que há um espaço também para o curta-metragem, né? Tem muita produção sendo realizada em curta animado, e muitas vezes esses curtas acabam não tendo janela na TV, por exemplo. A TV está muito sempre pensando ali no espaço de série, ou no espaço de um telefilme, um longa, e talvez pensar numa programação que insira curtas, né? Um conjunto de curtas para fechar uma grade, é um caminho, porque existe uma leva de projetos em animação e cada vez mais, né? Eu acho que a animação saiu um pouco também com a tecnologia, ela saiu de uma produção que fica muito restrita a você ter uma estrutura muito cara para produzir. Então, você pega hoje, tem muita gente produzindo com celular, fazendo com webcam, né? Então, na internet você vê a demanda, como é forte a demanda de animação. Então, acho que essa troca, né, pode ser um fator importante para se pensar, talvez, em adaptar. É muito complicado produzir uma série de animação. Demanda é muito recurso, é muito tempo, fazer um longa idem. Então, o formato curto acaba sendo o principal formato para um projeto, para quem está começando em animação, né? Ou mesmo para quem já está no mercado há um tempo. Então, acho que talvez entender um pouco o que o mercado, né, e o que a produção animada propõe pode ser bem legal para aumentar essa participação. Curta-metragem acaba ficando muito nos festivais, né? Ele circula pelos festivais, depois vai para a TV, sim. Estou falando de uma maneira geral sobre os curtas. Tem abertura, tem espaço em alguns canais, né? E depois os projetos acabam entrando, vai para a internet, né? Que hoje é meio automático, mas acaba se desdobrando, no meu caso, numa série, que daí eu adequei meu projeto a um projeto para a TV. E também tem um projeto de longa-metragem, que daí seria para o cinema, né? Seriam essas janelas.
Mas o mundo tá tão maluco que a gente está descobrindo aí quais caminhos levar, né? Assim, porque ninguém sabe muito bem para onde está indo, né? Então E a animação tem essa flexibilidade que é bem interessante, né? Ela pressupõe coisas pequenas. Eu acho que é uma demanda atual do mercado, é muito isso, né? A internet, você tem essa coisa, né, de pílulas e produtos que, né, produções de pouca duração. Falando muito da série Angeli the Killer que a gente está produzindo, o primeiro ponto foi um formato do curta e a gente criou uma série com esse mesmo formato. Os episódios são de 11 minutos, né? Então ele tem uma estrutura muito parecida. Então essa mecânica de linguagem está construída de uma forma que você cria sketches, né, de humor, né, que é muito baseado no universo do Angeli. Eu acho que também dialoga muito com toda essa construção e essa obra do Angeli, que vem da Chiclete com Banana, que é o formato da tira, né, que tem um humor ali construído em 3 quadros. Então nunca é uma história desenvolvida de 10 minutos, mas são várias sketches que elas cabem num episódio de 11 minutos, mas elas também funcionam separadamente, né? Então a nossa ideia é gerar desdobramentos desse produto, né, esses subprodutos, para a internet, por exemplo. Talvez soltar pílulas de 1 minuto, né, soltar coisas para smartphone. Eu acho que a gente tem que ir pensando um pouco isso tudo, né? Eu lembro que a minha grande referência, quando eu comecei, eu sou formado em cinema, mas eu acho que o que me levou para a animação foram alguns filmes que eu vi, né, aquela coisa de formação mesmo, e os filmes do Karl Hamburger, com a Eliane Fonseca, né, que foi o Frankenstein Punk, Garoto das Telas, que são produções em stop motion também, feitos, eu acho que no final da década de 80, assim, e eu lembro que foi muito impactante, assim, sabe? E era um estímulo, né, você fala, putz, esses filmes, eles produziam, sabe? A gente consegue produzir também, né, porque a animação parece muitas vezes uma coisa tão distante, né? Você fala, putz, será que a gente consegue montar toda uma equipe, fazer um cenário, construir um boneco, fazer essa animação toda, numa época em que não tinha o digital como tem hoje, né? E que era muito mais complicado, assim, pegar uma câmera com película que faz quadro a quadro, né? E então eu acho que esses projetos realmente para mim foram fundamentais, assim.